A TV Afiada entrevista agora Gessé Souza. O tema dessa entrevista é A Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro, que é uma segunda edição, revista ampliada da Elite do Atraso. A Elite do Atraso ficou 56 semanas na lista de best-sellers. Não aparece nessa mesma lista o Fernando Henrique Cardoso, que é tratado na Elite do Atraso como representante do atraso. E antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que na nossa última conversa aqui na TV Afiada, nós falamos do seu livro A Classe Média no Espelho. Exato. Um dos entrevistados do livro A Classe Média no Espelho é um banqueiro que você não pode identificar por motivos óbvios, mas ele diz que o Banco Central é a nossa, para os banqueiros, é a nossa boca de fumo. O que move São Paulo é o dinheiro. Aqui se compra tudo. E o Banco Central é a nossa mãe. A boca de fumo da corrupção, né? O Banco Central é a boca de fumo da corrupção. A nomeação de Roberto Campos Neto, que veio do Banco Santander, para a presidência do Banco Central, faz com que você suspeite de que o seu entrevistado tenha razão? Eu achei que que o entrevistado tinha razão desde o começo, e aí fica só comprovado agora, né? Porque é exatamente isso, né, Paulo? Quer dizer, se você pegar os dois mecanismos de dominação entre nós, não é isso? Eles são invisibilizados, né? O principal dispositivo do poder, quem tem o poder, fica invisível, fica por trás, não é isso? Quem são esses mecanismos? O capital financeiro hoje em dia, não é isso? Que nos assalta com juros 11 vezes maior do que a França, sem nenhum motivo, 11 vezes, Paulo. Tudo que a gente compra está embutido isso, uma enorme, gigantesca transferência de recursos, né? Isso é assalto, né? Isso na minha terra é assalto, na sua também, né? Imagino. E uma dívida pública que não é nem dívida nem pública, não é? Exato. Quer dizer, não é dívida porque não tem contraprestação. Como é que é o negócio de vocês? E você paga uma dívida porque você não sabe a quem você paga. Não é um negócio incrível isso, né? Então, quer dizer, isso é que é o Banco Central, né? Entende? Quer dizer, ele monta todos os preços de mercado, não é isso? Impõe à sociedade, né? E a imprensa, que deveria noticiar, esconde. Não. E legitima até. E legitima e considera que o Banco Central é uma espécie de catedral de Chartres. Exatamente. Do pensamento capitalista. Exatamente isso. Né? A Mina Leitão tem, por exemplo, pelo Banco Central, uma adoração quase que de um cristão que se posta diante de Chartres. Exatamente. Exatamente isso. O real poder, né, que é esse que está aí, né, que é uma corrupção legalizada, no fundo, Sim. que ele compra, é o poder político, compra a imprensa para não dizer nada e para mentir. Né? O que a imprensa faz é mentir, né? Desvirtuar o mundo. Né? Então, os dois grandes poderes, quem efetivamente rouba e quem deveria noticiar, né? E esconde, são invisibilizados. A gente não sabe quem está roubando, claro. Portanto, né? E os dois se põem como se... E a imprensa se põe como se fosse neutra, né? Etc., como se... Né? Quando, no fundo, ela está compactuando com esse, claro. Com esse assalto. Né? E isso aí, Paulo, eu acho extremamente importante, porque a gente já passa para o elite do atraso, né? Claro. Que é o quê? Como você pode invisibilizar um assalto desse tamanho? Você tem que criar um bode expiatório, certo? Claro. E nesse epílogo, que agora é acrescentado à Elite do Atraso, você começa com o epígrafe do Joseph Pulitzer, que dá nome a todos os prêmios do jornalismo americano, que eu vou me permitir citar aqui. Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela própria. É perfeito isso. Isso é perfeito. Né? Isso é incrível, né? Porque é exatamente isso, né? Ou seja, o que houve de 2013 para cá foi o quê? Quer dizer, e aí tocando, quer dizer, por que Bolsonaro? Porque é um negócio assim, né? Claro. Como é que o povo brasileiro elege o político mais despreparado da história do Brasil? Você conhece algum outro político mais despreparado na sua vida? Nem o Temer. Exatamente. Não, Temer é um estadista. Não, Temer é um grande poeta. Se você compara com Bolsonaro, né? E a sua família, etc. Isso. Né? Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil
precisa de vocês. Então, quer dizer, como é que um povo que tem, né, enfim, nasceu com cérebro e tudo, vota num negócio desse, né? Porque aí é uma coisa, não é só burrice, tem uma coisa canalha também, né? Entende? Quer dizer, claro, tem uma coisa moral, não é isso? E é isso que você explica nesse pós-fácil. Exato. E eu me pergunto, antes de você dar a resposta a essa própria pergunta que você fez, como é que o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro, por que você resolveu fazer uma nova edição do Elite do Atraso? O que você devia ao seu leitor? Eu acho que tem algumas coisas que eu acho que ficaram mais esclarecidas agora, né? Porque o grande ponto disso aí, o que é, Paulo, é que eu estou convencido de que o povo brasileiro é feito de imbecil, né? Ou seja, não é que o povo brasileiro é imbecil, não é, eu jamais disse isso. Né? Jamais. Quer dizer, todas as pessoas nascem inteligentes. Agora, elas podem ser feitas de imbecis, isso é outra coisa. Né? Se você tem uma empresa canalha como a nossa, né? De 24 horas ao dia, né? Então você pode fazer pessoas inteligentes e imbecis. Né? Tá. Entende? Quer dizer, e é exatamente isso que nós temos. E a gente tem há 100 anos, né, um acordo, né, que foram montados por intelectuais, é isso que o livro conta. A começar por Sérgio Buarque de A Holanda. começar por Sérgio Buarque de Holanda, aqui em São Paulo, São ou seja, Paulo. para proteger esse assalto, que é feito hoje, até hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia, sob o comando da elite financeira, e que você tem que criar um bode expiatório para esconder isso. É isso que eu acho que precisa ser compreendido, entende? Por exemplo, quando eu disse nas minhas intervenções sobre as últimas eleições que eu fiquei muito desapontado, que nenhum candidato de esquerda, né, da dita esquerda, atacou desmascarou a Lava Jato. Nem Ciro, nem Haddad? Nem Ciro, nem Haddad. E isso, para mim, foi enorme incapacidade, não é isso? Por quê? Porque sem você desmascarar o engodo e a mentira que a Lava Jato representa, né, você não vai dizer o que faz realmente o assalto, o que faz o povo pobre, o que retira a chance de futuro do Brasil, Sim. porque a classe média e ninguém vai ter futuro aqui, porque não existe mais investimento em ciência e em tecnologia, em nada. Não é isso? Quer dizer, esse descalabro que está acontecendo agora, isso tudo é montado pelo moralismo postiço da Lava Jato, que reproduz aquele do Carlos Lacerda, com o Getúlio Vargas. Você é 100 anos a mesma história. Né? Essa elite canalha, ela não tem nenhuma outra, Paulo, nenhum outro argumento, né, para dominar a sociedade como um todo, para imbecilizá-la, que não esse tipo de moralismo. Né? Então você cria, eu não estou dizendo, obviamente, que não é recriminável a corrupção política. Nunca disse você isso. disse muito claro. Não é isso? O que eu estou querendo dizer é a corrupção política é usada, né, para obscurecer, né, e aí tem um vínculo orgânico entre os dois. Né? Só existe invisibilização do assalto que a elite faz porque, através da imprensa, das universidades e tal, né, quer dizer, o povo inteiro foi manipulado para ver apenas esse bode expiatório da corrupção política. Então tem algumas coisas que eu pus nessa versão nova que tornam isso mais claro. Por exemplo, Paulo, né? Essa Lava Jato, que agora está fazendo esse assalto legalizado à Petrobras, que é um negócio absurdo, Sim, monstruoso. Através do Dallagnol. Ele quer ser presidente da Dallagnândia. Exatamente. Ele quer ter um poder para ele. Exatamente. Vai ficar ali ao lado da Disneylândia. Pronto. A capital será na Disneylândia. Exatamente isso. Ou seja, a Lava Jato, em 5 anos, recupera, né, menos de $1 bilhão. Né? Enquanto se a gente pegar, não esse assalto legalizado de juros, não sei o que e tal, só o assalto que é ilegal mesmo, né? Que é sonegação de imposto pelos mais ricos. Quando é que você vê esse tema na imprensa? Eu nunca vi. Não. Né? São 520 bilhões. A imprensa não paga, talvez. Então, por que um povo inteiro é levado a prestar atenção em algo que é 520 vezes menos e menor, né? E nunca vê alguma coisa que é 500 vezes maior? Se você presta atenção a uma coisa que é 500 vezes menos importante, você foi feito de imbecil, Paulo, não tem nenhuma outra palavra para isso. Né? E se é dinheiro é quantidade. Né? Dinheiro não tem qualidade. Né? É 500 vezes menos. Você toca num ponto, e está aqui no Pós-Fácil, que você já tinha tocado, evidentemente, na versão original da Elite do Atraso, que é o papel decisivo da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Um fato novo que você discute aqui no Pós-Fácil é o fato de que o juiz Sérgio Moro desmascarou-se de forma irremediável quando aceitou ser ministro do governo, o que levou uma revista inglesa a formular
uma frase muito simples, que Bolsonaro levou para ministro aquele que impediu que o Lula, que ia derrotá-lo, fosse candidato. É um escândalo. É só isso. Então eu te pergunto, o fato de o Moro ter ido para o ministério compactuar com tudo que a gente está vendo aí, desmonta essa lógica que sustenta a racionalidade da elite do atraso? Eu acho que é um instante extremamente importante agora, porque o rei está nu aí, né, no caso. Não só isso, os 6 milhões aí da delação da OAS mostra que foi um processo montado, um processo de aparência e tal, né? Os estrangeiros, os jornalistas estrangeiros, e eu já conversei com alguns que não acreditam nisso, né? Que essa coisa realmente aconteceu e tal, né? Então, nem acreditam na autenticidade ou na legitimidade da condenação do Lula? Obviamente que não, claro. Né? Entende? Quer dizer, mas enfim, todo esse processo, né? E eu acho que a gente está chegando numa hora onde existe a possibilidade, claro, que, por exemplo, que o fato de que a classe média acreditar nessas besteiras, por exemplo, não é só um fato cognitivo, né? Entende? Quer dizer, você acredita nisso porque, no fundo, você quer que os pobres jamais ascendam, que é a regra de uma sociedade escravocrata como a nossa. Claro. Que, no fundo, na verdade, a coisa mais importante desse livro, o fio condutor. Né? Mostrar o quê? Quer dizer, nenhum intelectual brasileiro tomou a escravidão a sério. Claro. Né? Tá? Quer dizer, o núcleo de São Paulo aqui, quer dizer, nunca tocou. Né? É como se houvesse escravidão e tal. Gilberto Freire tocou, né? Foi o único que tocou, não é isso? Mas retirou da escravidão todo o conflito, quer dizer, fez uma imagem fantástica, fantasiosa, literária, de Casa Grande disso. Né? Astronômica, exatamente. antropológica. Exatamente. Por conta disso eu quis não fazer... Não foi ao âmago da questão. Não foi. Que é a humilhação, né? O gozo sádico na humilhação do outro, que é isso que a classe média e a nossa elite tem com relação ao povo, né? Claro. Age como um belga no Congo, não é isso? Isso. Né? Agora, você trata aqui nesse pós-fácil, e eu gostaria que você ajudasse o nosso espectador a entender, você trata do fato de que o fascismo é sempre o plano B do capitalismo quando o capitalismo começa a não dar certo. O que você quis dizer com isso e que isso tem a ver com o fato de que o brasileiro se tornou tão imbecil que acreditou num governo com características fascistas? Claro. Ou seja, o mito que vira mico, não é isso? No fundo, eu acho que esse ponto é muito importante, porque, por exemplo, para mim não tem nenhuma separação entre Lava Jato e Bolsonaro. Não é isso? Obviamente. Os dois, quer dizer, não existiria Bolsonaro sem a Lava Jato. Sem a Lava Jato. Não é isso? Mas não existiria mesmo. Ou seja, você quebrou todos os acordos democráticos através dessa imprensa que nós conhecemos. 18 mil horas agredindo a presunção de inocência de Lula. Lula o dia inteiro. Democracia não é prédio, parede, tijolo. São acordos morais e são compartilhados pelas pessoas. Esses acordos foram destruídos pela imprensa. Né? Entende? Quer dizer, quando você destrói isso, né, resta raiva, ressentimento, violência em estado puro, etc, etc. Desrespeito a direitos fundamentais. Foi isso que a Lava Jato, juntamente com a imprensa, fez. Não é isso? Sim. Quer dizer, depois, quando você vê que aí você tocou, quer dizer, que eu acho que o pessoal não tinha isso na cabeça, né? Entende? Quer dizer, não tem essa inteligência de perceber que o comportamento humano tem a ver com moralidade também, né? Você precisa legitimá-lo, portanto, né? Eu acho que isso ficou de fora. E quando essa pecha contaminou o sistema político como um todo, né? Teve que ser produzido alguém de fora, mas que nunca foi de fora. Claro. Não é isso? Entende? Quer dizer, o contrário, está no meio dessa lama inteira, pior ainda. 30 anos no Congresso. Há 30 anos e tudo, não é isso? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Quer dizer, mas você teve que montar isso de algum modo, num circo, etc., com muita mentira, com muita fake news, etc., e uma esquerda incapaz. Sim. Acho que a gente tem que dizer essas coisas, entendeu? Evidente. Não, entende? Quer dizer, não há o que, entende? É um conjunto de fatores aí. Obviamente houve uma ofensiva ilegal, absurda, etc., mas houve também muita incapacidade de tocar isso. Eu acho que se Lula tivesse
nesse páreo, né? Ele venceria qualquer adversário. Mas vamos voltar ao ponto de como explicar o avanço do fascismo entre os próprios pobres. Exatamente. Isso é um ponto muito importante. Você diz aqui, o contexto geral do neofascismo contemporâneo parece resultar do processo de desenraizamento político e social provocado pelas mudanças no que poderíamos chamar de capitalismo financeiro na esfera política. Dois aspectos eu acho importantes aí, Paulo. Primeiro, capitalismo financeiro não é só essa dominância da forma juros sobre as outras formas, etc. Não é só um dado econômico. É um dado político, simbólico, etc. Mudou a semântica inteira, transformou criatividade e originalidade, busca do sentido da vida em meios instrumentais dentro de uma empresa, que é um negócio absurdo. Os maiores sonhos da humanidade foram desfeitos e refeitos para serem meramente meios, instrumentos e não fins em si mesmo. Há uma regressão civilizatória, da espécie humana como um todo a partir disso. E o que foi que o capitalismo financeiro fez também? Destruiu qualquer forma associativa. Sindicato, partidos, associações em geral. Você isola o indivíduo, você compra a imprensa depois para mentir muito. Claro. Esse cara fica mais pobre, tem que trabalhar mais tempo, não tem direitos, ainda assim é desempregado, humilhado, etc, etc. Ele só tem raiva em si, não é isso? Quer dizer, ele vai jogar essa raiva para onde? Quer dizer, a criação de bodes expiatórios é extremamente importante por conta disso. Porque evita que, por exemplo, no capitalismo financeiro, ele conseguiu dominar a cabeça das pessoas a tal ponto que diz assim, olha, se você se deu mal na vida, não é porque a gente está roubando o seu dinheiro aqui em cima, não. Quer dizer, no Banco Central, etc. É porque você é um fracasso. Entende? Uma multidão de desempregados e subempregados empobrecidos ao longo de anos de política em favor do rentismo nacional e internacional passa a ter a opção de dirigir sua raiva e ressentimento contra si mesmos. Exatamente. E aí você cai na depressão, que é a doença da época. É disso que as pessoas hoje em dia ficam doentes, não conseguem dormir, não sei o que e tal, para parar, não é isso? Ou você cai no álcool e tal, para parar, a droga e tal, para parar, não é isso? Quer dizer, forma de escapismo aí, ou então você joga a sua raiva em gays, índios, que são os bodes mulheres, expiatórios. Os bodes expiatórios, Quer dizer, mexicanos lá, no caso dos Estados Unidos, etc, etc. Não é isso? Então você o capitalismo financeiro desinforma, não é isso? Isola o indivíduo, tira toda a sua proteção da reflexão autônoma, porque a reflexão autônoma é a única arma que a gente tem para compreender o mundo e agir com alguma racionalidade nele. Se você retira disso, você tem corpos aí que você pode manipular e sentimentos e anseios você pode orientar, no fundo, para onde você queira. Tem um outro dado aí, Paulo, que você levanta muito bem, que é a segunda parte, que é os nossos pobres são muito pobres. Muito. Muito mais do que em outros lugares. Temos a pior distribuição de renda do mundo comparada à de Zâmbia e Costa do Marfim. Isso num país singularmente rico, que não precisaria disso. A gente aqui era para ter um padrão de vida como o da Austrália, Canadá, etc, etc. Não temos por conta dessa elite que mente e que assalta, não é isso? Cravocrata. Exatamente. Nos estudos que eu fiz sobre os pobres entre nós, que é extremamente importante, porque, por exemplo, a esquerda de classe média não tem os pobres, nem sabe o que é, nem sabe como é a vida. Isso é importante, eu gostaria de ajudar você a esclarecer para o nosso espectador da TV Afiada, que tudo isso que você diz aqui tem uma base de sustentação empírica, em pesquisas que você realiza ao longo da sua vida profissional, de sociólogo, que é ir para o campo, ouvir pessoas e pessoas e pessoas anos e pessoas e anos. E a partir dessas pesquisas empíricas, fatos concretos, você tira então essas opiniões que não são meros achismos. Exatamente isso. Não é? Eu não sabia disso antes. É isso. A gente aprende nesse tipo de trabalho. E no caso, Paulo, tem algo que é, por exemplo, uma outra coisa, um outro dispositivo extremamente importante para o poder continuar, reinar, não é só a invisibilidade, ele é um deles. Claro. Você tem que dividir
o seu inimigo. Ou seja, como é uma pequena elite, né, você tem que dividir os pobres. Né? Quer dizer, fazer com que eles guerreiem entre si. Né? Os pobres entre nós, eles são já... a sua solidariedade, ela é atravessada, né, de fio a pavio pela oposição entre o pobre honesto e o pobre delinquente. Foi isso que a gente viu, por exemplo, nessas pesquisas empíricas, né? Entende? Certo. Quer dizer, o pobre que, enfim, que trabalha muito, etc., por um salário de nada, né? E os tipos tidos como criminosos, né? Claro. Na acepção da elite, porque Sim. o bobo da elite, o cara não é criminoso. Não. O cara assalta milhões, né? Não. Bota o dinheiro, né, dessas pessoas em paraíso fiscal e esse cara é legal, entendeu? É admirável. Os presidentes do Banco Central, por exemplo, Exato. são endeusados. Exatamente isso. Tem a carta de revista, são, né, elogiados e tal, né, e tal. Quer dizer, mas esse pobre, ele sofre essa... Quer dizer, então, o criminoso homem é o bandido, Isso. a criminosa mulher é a prostituta. Não é isso? E, infelizmente, obviamente, toda família pobre tem essa sombra. Não é isso? Entende? Ela quer dizer, isso em casa. Eu vi isso várias vezes. Especialmente porque temos uma sociedade de negros. Exatamente. De maioria absoluta de negros. Que é extremamente importante isso Sim. também, porque Claro. esse dado de classe tem ainda essa maldade da raça, né? Que é herdada aí de 300 anos. Por quê? Como a gente nunca criticou, como a gente nunca soube que a gente é filho da escravidão, tem essa mentireba absurda que vem de Portugal, da corrupção, essa coisa idiota toda do que patrimonialismo. montou exatamente, essa besteira, isso é besteira, né? Não é isso? E a gente tem que dizer isso, porque esses caras são tidos como deuses. Né? Claro. Você tem que dessacralizar, né, a mentira, não é isso? Como a gente nunca assumiu que somos escravocratas, a gente nunca pôde se criticar. É por isso que a escravidão continua. O que o livro procura mostrar, obviamente, não é que houve escravidão lá atrás. Isso já foi dito. Sim. O que o livro mostra é que a escravidão continua até hoje. É isso que nunca foi mostrado. Mas deixa eu... Sobre outras máscaras. Né? Claro. Mas entende? A humilhação, o desprezo, o ódio, né? A polícia para matar. Entende? É isso que é importante que a gente perceba como um vínculo de continuidade. Né? Você criticou o Ciro, criticou o Haddad, e você termina esse pós-fácil. Me perdoa, Paulo, eu não respondi a sua questão. Por que o delinquente e o honesto vão ajudar Bolsonaro? Né? Entende? Quer dizer, porque aí, no caso, o eleitor dele vai ser esse cara que se tira de honesto, no fundo não é, a gente sabe, né, de onde vem, mas que vai ter um caldo ali, já nos próprios pobres, da oposição entre o dito honesto, né, que não tem nada, Claro. contra o seu irmão, porque passa a ter o quê? Uma distinção moral. Você diz, o outro né? Entende? A outra é Ladrão é o outro, é não sei o quê, o outro é gay, o outro é ladrão, o outro é não sei o quê, entendeu? Sei. Quer dizer, você cria uma espécie de distinção que vira uma fronteira entre o seu irmão, entre o seu primo, etc, etc. Como você não tem nada, não é isso? Essa distinção ela vale muito. Né? Claro. E foi exatamente isso que foi manipulado por Bolsonaro. Claro. e os quer dizer, esses caras foram os mesmos que montaram a mesma patranha lá nos Estados Unidos, né? All of you. Você diz a esquerda, e quando a esquerda vai aprender que a sua reinvenção está umbilicalmente ligada à construção de uma narrativa totalizadora não colonizada pela elite. O que é isso? Isso significa que não adianta a gente ter fragmentos, perceber coisas parcialmente, né? Porque aí você percebe, não, isso aí é fascismo e tal, mas a Lava Jato fez com coisas boas. Isso é um negócio louco, entendeu? Né? Quer dizer, a Lava Jato faz parte do fascismo. Do fascismo. Não é isso? Quer dizer, você tem que ter uma compreensão que seja totalizadora e isso tem uma história. Né? Claro. Porque quando você reconstrói essa gênese e aí vê que ela funcionou do mesmo modo com Getúlio, depois funcionou do mesmo modo com Jango, etc. Funcionou do mesmo modo com Brizola, o grande Brizola. O grande Brizola. Não é isso? Né? Quer dizer, que funcionou com os grandes políticos, esses caras são os grandes nomes da política brasileira. Todos eles foram alvos do mesmo tipo de cretinice, né? Que a Lava Jato hoje representa. Né? Quando a esquerda não critica isso,
e acha que pode. Não, eu não posso, porque afinal o público não ia aceitar e tal. Se você não vai reinventar, é isso que eu estou querendo dizer. Se você não reconstrói o discurso e o denuncia, Sim. Não é isso? Entende? Quer dizer, como é que você quer avançar de algum modo? Entende, Paulo? Então eu posso entender, se eu compreendi bem o que você quis dizer aqui nesse pós-fácil, o que a esquerda não aprendeu é que a narrativa totalizadora é a escravidão. Exatamente isso. Perfeito. Né? E os motes foram construídos para que ela não fosse percebida enquanto tal e criando máscaras para isso. Né? E que permaneça, e que prevaleça. Permanecem, porque no fundo é a República Velha. Né? Quer dizer, se a gente pegar historicamente, a República Velha foi um arranjo para continuar a escravidão. Né? Sob dois aspectos. O Estado vira banco particular, continua, aliás, banco particular de uma pequena elite, é o que ele é hoje. Sim. A gente sabe disso, né? Entende? E o PT foi alçado do poder, foi retirado do poder, porque ele queria pegar 10% desse orçamentozinho para os 80% que não tem nada. Claro. Né? Essa foi a razão. Né? E o outro dado da República Velha, que continua até hoje, é que você tem que criminalizar, estigmatizar a soberania popular. Não é isso? Por isso que Lula está preso. Lula não está preso por conta dele. Lula, quem o conhece, sabe a figura amável, simpática que ele é. É impossível alguém ter raiva de Lula. Né? Claro. Então, quer dizer, a raiva é porque ele representa os pobres. Né? E os pobres são odiados, né? Como eram os escravos antes. Né? Sim. Não é isso? Você tem que ser subgente. Tem que ser aquele tipo de coisa. Eu vejo aqui, quer dizer, eu passei esse tempo aqui em Berlim e tal, e aí você vem num restaurante em São Paulo e você vê como as pessoas tratam. O garçom. O garçom, ou o cara do Uber e tal, leva um esporro, por não sei o quê. Entende um negócio assim? Coisa absurda. Né? Entende? Isso é escravidão sobre uma outra forma. Claro. Né? Sobre essa nova forma que a gente nunca criticou. Né? E a esquerda nunca pegou a escravidão continuada como sendo, e não só no aspecto econômico, porque a vida social não é só economia, não é só, nem é principalmente, porque você só tem a exploração econômica quando você coloniza a cabeça, quando você domina a vida simbólica das pessoas, né? Para ela entregar o dinheiro dela, como a gente faz aqui, não é isso? Com o cara da Rede Globo dizendo que é bom esse juro alto porque controla a inflação. A gente está fazendo que faz bem para o ajuste, você, povo. Faz o ajuste. Exatamente. Ou seja, a esquerda tem que redescobrir ou descobrir a escravidão e suas múltiplas máscaras. A esquerda tem que deixar de ser arrogante, né? E aprender. Né? Porque eu acho que, quer dizer, não existe essa humildade. Claro. Entende? É como se, não, a gente agora sabe como fazer. Não sabe. Né? Entende? Eu acho que tem que ter um processo de aprendizado, etc., né? Entende? Para que a gente possa superar coisas e não ter uma campanha medíocre como a gente teve, por exemplo, nesse último, que tem a ver não só com a real força que a direita pôs em termos de mentira, de fake news e tal, mas também com incapacidade, né, de mostrar, de falar ao povo aquilo que ele queria ter ouvido, que era porque eu estou mais pobre, porque eu perdi o meu emprego. A imprensa inteira diz que é a corrupção política. E a Lava Jato é o grande órgão, entende isso? Você precisa desmontar essa denúncia. Esse é apenas um aperitivo A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro, na segunda edição, revista e ampliada da Elite do Atraso, do professor Gessé Souza. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. Gostou dessa TV afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.